Olá, seja mais que bem-vindo ao Dicas da Fono. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que os pais conhecem bem, as birras das crianças. Quem é que nunca passou por uma situação constrangedora no mercado ou ficou de cabelo em pé em casa mesmo com a birra dos pequenos? Mas calma, que no programa de hoje nós vamos entender a melhor maneira de lidar com as birras e ajudar os nossos pequenos entendendo o que as birras significam. Você sabia que a birra é uma forma de comunicação? É o que nós chamamos na fonoaudiologia de função comunicativa de protesto. Ou seja, a criança está contrariada com algo e a forma que ela tem de comunicar isso é protestando, fazendo as birras. E eu sei que esse é um comportamento muito desafiador, eu sou mãe também. E o importante é nós entendermos que isso acontece porque a criança ainda não tem ferramentas para se expressar falando. E aí ela acaba mostrando isso no comportamento. As birras fazem parte do desenvolvimento e entender isso ajuda muito na forma como nós lidamos com as crianças nessas situações. Crianças pequenas estão com o cérebro em desenvolvimento e por isso elas não conseguem muitas vezes lidar com as próprias emoções de forma eficiente. Elas estão aprendendo a lidar com essas frustrações e limites. Isso porque elas não têm maturidade cerebral ainda para regular essas emoções. E essa é uma forma da criança comunicar que alguma coisa não vai bem. E a birra, além de ser uma função comunicativa, é também um comportamento. Por isso, no Fono Convida de hoje, nós vamos receber uma convidada muito especial, especialista nesse tema, para nos ajudar. Vamos lá? E hoje, aqui no Fono Convida, eu tenho o prazer de receber a psicóloga infantil Vitória Churion, que vai nos ajudar a entender melhor o comportamento das crianças e como podemos ensiná-las a lidar com as próprias emoções. Seja muito bem-vinda, Vitória. Obrigada, Paula. Para mim é um prazer estar aqui. Estou muito contente de estar aqui. Muito obrigada. Eu que fico feliz de você ter aceito esse convite. Vitória, mas vamos lá. Eu queria que você falasse para mim o seguinte: as birras, elas fazem parte do desenvolvimento infantil, nós sabemos, mas muitas vezes é difícil de lidar, de saber como reagir nessas situações. Sim. Quais são os principais fatores que levam as crianças a fazerem birra? Bom, as birras, assim como você mencionou, ela faz parte do desenvolvimento emocional da criança. Então, a criança ali naquele período de 1 a 3 anos, ela está em constante desenvolvimento sobre as emoções. Então, o cognitivo dela ainda não está preparado para gerir as próprias emoções. Então, os pais precisam, e os educadores, os responsáveis pelas crianças, precisam estar atentos o que pode estar desencadeando. Podem ser por diversos fatores. A gente pode pensar na questão biológica, pode ser o sono, a fome, o cansaço, estímulos externos, um ambiente novo que a criança nunca frequentou, ou também estímulos de telas, né? Estímulos excessivos podem também acabar atrapalhando e desencadeando birras. E outra questão também é que nesse período de 1 a 3 anos, a criança ela está buscando autonomia e independência. Então ela quer fazer as coisas no momento dela. Para ela, as coisas têm que ser feitas no agora, porque o futuro ainda é muito incerto, então tem que ser feito a curto prazo. Então, os pais identificando essas questões, fica muito mais fácil de resolver com mais tranquilidade. E é verdade, tem até aquele termo que é muito utilizado, que é o terrible two, né? Sim. Que são os terríveis 2 anos, que é justamente isso que a Vitória trouxe. Essa fase que a criança quer fazer tudo sozinha, mas ela ainda não consegue. Sim. E isso traz frustração e muitas vezes pode virar birra também, né? Muito, e os pais precisam estar antenados para saber como gerir. Então, muitas das vezes, eles ficam totalmente perdidos. Como que eu vou reagir diante dessa birra? Por exemplo, está num mercado, a criança quer pegar um produto e ela se joga no chão, o pai não deixa, e aquilo fica uma situação difícil, e aí o pai às vezes quer se tentar punir de uma forma severa e não dá muito certo. Então, existem maneiras melhores da gente lidar com essas questões da birra. Bom, e era exatamente sobre isso que eu ia te perguntar agora.
como nós podemos, como pais, cuidadores, ajudar a criança a lidar com essas emoções e, ao mesmo tempo, evitar que essas birras se tornem algo recorrente? Os pais precisam, na verdade, primeiramente serem modelos para os filhos. Então, quando os pais eles começam a validar os sentimentos, as emoções, fica mais tranquilo da criança compreender o que está acontecendo com ela mesma. Como eu disse para você anteriormente, é nessa fase que a inteligência emocional está sendo desenvolvida. Então, a principal referência são os pais. Então, perguntar para o filho o que você está sentindo. Você se sentiu frustrado, zangado, triste? Como que foi isso para você, essa situação para você? E deixar a criança falar. Deixa ela chorar, acolha esse momento, esteja por perto. E depois também nós podemos distrair a criança, tirar ela daquele ambiente estressor, né? E transformar isso, tentar transformar, é um desafio, numa maneira mais tranquila, né? Num ambiente mais tranquilo, uma fala mais tranquila, neutra, sem ficar pressionando muito a criança. De uma maneira geral, então, não entrar no mesmo clima da criança ali, se Exatamente. exaltar também, porque Exatamente. vai ser mais difícil de tirá-la dessa situação, Sim, é isso? É muito importante que os pais mantenham essa calma, essa tranquilidade, com uma fala neutra, falar, filho, tá tudo bem, o papai e a mamãe também sentem isso. Quando nós trazemos para a criança aquilo que nós sentimos, ela se identifica com aquilo. Então ela se sente pertencida, acolhida, então é muito importante a gente nomear as emoções, acolher os sentimentos e ouvir o que ela tem a dizer. Esses 3 pilares são fundamentais para a gente ajudar a criança nesse momento de raiva, frustração e irritabilidade. É muito legal isso que você trouxe, porque é muito comum também que os pais pensem, eu tenho que ser autoridade aqui, ele tem que me obedecer porque ele é criança, pronto e acabou, e eu com o meu autoritarismo vou conquistar o respeito. E na verdade, quero saber até se você concorda comigo, Vitória, quando nós agimos de uma forma autoritária e não respeitosa, usando inclusive de violência, isso não conquista o respeito da criança e sim o medo. É isso mesmo? Com certeza, porque a punição, muitas vezes verbal e até física, ela vai agravar o comportamento. Então, adiante, pode até resolver aparentemente aquela questão, mas ela vai piorar, ela tende a piorar a situação futuramente, acarretando até problemas comportamentais, psicológicos para essa criança, né? Então ela vai replicar aquele comportamento. Da mesma forma que foram autoritários com ela, ela vai replicar em outros ambientes, principalmente a escola, que é o segundo lugar onde a criança mais frequenta. Então ela vai acabar mordendo outro amiguinho, ela vai acabar batendo em outras crianças também, porque ela está vivenciando isso dentro de casa, né? Então muitas das vezes o autoritarismo ele não vai ser funcional, ele na verdade vai ser um causador de estresse, atrapalhar essa situação. E eu acho que tem um meio termo da gente encontrar, né? É muito importante estabelecer os limites, dizer não é necessário também, mas de uma forma tranquila, uma forma não permissiva nem autoritária, mas encontrar um meio termo, de você ser firme com a criança, mas ser gentil também. Sim, e aí sim, é dessa forma que a gente conquista o respeito, né? Exatamente. Mas tudo bem. Mesmo que nós consigamos fazer tudo isso, que eu sei também que é desafiador quando nós também nos sentimos frustrados, irritados diante dessa situação toda, existem aquelas situações em que parece que nada funciona. Você tá ali, abaixou na altura da criança, olhou no olho dela, tentou agir de forma respeitosa, mas parece que ela entrou numa crise, numa birra mais forte mesmo. E aí, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho do que nós poderíamos fazer nesses momentos de crise mais intensa. Nesses momentos de crise, a psicologia enxerga a calma como uma maneira bem eficiente. Então, por exemplo, se eu fizer uma técnica de respiração com a criança, vai ser bem eficiente. Por mais que ela esteja relutante e tal, a gente pode trazer essa criança para perto, falar em um tom mais tranquilo, vamos respirar, contar até 10. Eu sempre trabalho com as crianças que eu falo assim, vamos cheirar a florzinha e assoprar a velhinha. E tende a melhorar assim, né? Então, vai relaxando primeiro os músculos, a gente faz essa tensão plena, né? Pro aqui e o agora, para que ela se concentre naquele momento, porque o corpo dela está tensionado, ela está se debatendo no chão, ela está brigando, ela está gritando. Então, a gente precisa começar com o externo, até ela se acalmar, ela começar a falar mais tranquilo e revelar aquilo que ela está sentindo, né? E para isso é preciso nós mantermos a calma também, né? Exatamente. O que é difícil, mas com inteligência emocional a gente consegue. É preciso a gente trabalhar a nossa inteligência emocional para poder ajudar os pequenos. Exatamente. Né? Vitória, eu queria muito te agradecer pela presença. Suas dicas foram fundamentais, eu tenho certeza que ajudou muito você, pai e mãe que está aí em casa nos assistindo. Muito obrigada por estar aqui. Fala para o pessoal
como te encontrar sim. nas redes sociais para conhecer um pouco mais do seu trabalho. A Vitória também atende em consultório aqui em Marília, então passa os seus contatos, por favor. Sim, Paula, muito obrigada. O meu Instagram é @psivitoriachurion. Eu atendo também de forma online, atendo adolescentes e jovens. E é isso, muito obrigada, agradeço. Obrigada a você. E já que hoje nós estamos falando sobre comunicação infantil, vamos brincar um pouco? Chegou a hora do nosso quadro de mitos e verdades. Chegou então o momento do programa de nós aprendermos brincando. Vamos para o nosso quadro de mito ou verdade. Mito ou verdade número 1. As birras acontecem porque as crianças são mal educadas e querem manipular os pais. Isso é mito ou é verdade? Tempo para você responder. E aí, será que as crianças são manipuladoras? Isso é mito! As birras são uma forma da criança se expressar suas emoções e não uma tentativa de manipulação, porque ela não tem nem maturidade cerebral para isso. Mito ou verdade número 2. As birras não desaparecem sozinhas à medida que a criança cresce. Será que conforme ela vai ficando mais velha, essas birras vão desaparecendo? Responde para mim, tempo, é mito ou verdade? Isso é verdade. Embora o desenvolvimento e a maturidade ajudem sim nesses comportamentos de birra, é muito importante que a criança tenha um adulto para guiá-la nesse processo de desenvolvimento emocional também. Então, as birras não desaparecem sozinhas, elas precisam de um guia para ajudá-las com isso. Mito ou verdade número 3. Quando a criança sabe que algo é errado e faz mesmo assim, é por pura falta de educação e limites, especialmente quando ela faz birra ao ser corrigida. E aí, é mito ou é verdade? Tempo. Será que você vai acertar? Isso é mito. Eu sei que o senso comum tende a pensar que toda criança que faz algo errado, mesmo sabendo que está errado, é uma criança mal educada e birrenta. Mas vamos pensar aqui comigo, você adulto que está aí em casa me assistindo. Você também faz diversas coisas que você sabe que não deveria. Sabe que tem que acordar no outro dia super cedo, mas está lá até tarde rolando o feed do celular, vendo rede social. Sabe que está de dieta, mas acaba escorregando e comendo um docinho. Não consegue controlar alguns impulsos. Se você que é adulto, que já tem o cérebro super bem desenvolvido, não controla, imagina uma criança que ainda está em desenvolvimento. Então, quando uma criança faz algo errado, mesmo sabendo que é errado, não é porque ela é uma criança mal educada ou sem limites. Na verdade, ela tem ainda a dificuldade de controlar os próprios impulsos pela imaturidade cerebral dela. Mito ou verdade número 4. O atraso de fala pode piorar os episódios de birra. Mito ou verdade? Tempo para você responder. E aí, será que uma criança que já deveria falar e ainda não fala, ela pode fazer mais birras por causa disso? Isso é verdade. Por quê? Quando a criança já deveria falar e ainda não consegue, ela acaba se expressando de maneiras mais imaturas. E a birra entra nessas formas de comunicação. Por falta de conseguir se expressar verbalmente, ela acaba fazendo a birra. E aí, você gostou do nosso quiz de hoje? Eu espero que sim. E se tem alguma criança aí com dificuldade de se comunicar, de se expressar, se você tem um filho, um neto, um sobrinho de 0 até 3 anos que está no início do desenvolvimento de fala e com muita dificuldade, eu te convido a conhecer o SOS Fala Infantil, que é um programa de estimulação da fala e da linguagem nesse período inicial, que vai pegar na sua mão, onde eu vou pegar na sua mão e te ensinar tudo o que você precisa fazer para estimular de forma saudável esse desenvolvimento da criança e turbinar a comunicação do seu pequeno. Para você saber mais, acesse o site que está aparecendo aqui embaixo, www.sosfalainfantil.com.br. E agora nós chegamos na parte do programa onde eu vou te ensinar dicas práticas para lidar com as birras dos pequenos por aí. Vamos lá? Eu vou contar para você aí de casa agora qual é o grande segredo para nós conseguirmos diminuir os episódios de birras com as crianças. Crianças são lúdicas.
E tudo que a gente conseguir transformar em um convite para brincar, no lugar de chamar atenção ou de dar ordens, vai contribuir para a gente diminuir esses episódios. Então eu trouxe aqui hoje alguns objetos para exemplificar de forma prática coisas que você pode fazer com a sua criança aí na sua casa. Vamos pensar numa situação hipotética muito comum. A criança não quer tomar banho. Então você começa, vamos tomar banho, tem que tomar banho, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. E a criança se joga, e a criança não quer ir, começa a chorar. E você acaba se irritando também, porque às vezes tem pressa, enfim. Se você transformar essa situação do cotidiano em uma brincadeira, a criança tende a colaborar. Coisas que você pode fazer. Pega uma boneca que a criança gosta, ou um boneco, um super-herói, e começa a conversar com ela como se fosse a boneca. Oi Maria, vamos comigo tomar banho? Como se a boneca estivesse pedindo para tomar banho. Ai Maria, eu acho que você tá fedida. E coloca a boneca para sentir o cheiro. Você precisa tomar um banho. Ou o contrário, você fala para a boneca pedir para a criança dar um banho. Eu tô com chulé, cheira meu pé. Coloca o pé da boneca para a criança cheirar, fala que tem o chulé e vai conduzindo ela para o banho como se fosse uma brincadeira. Como se você estivesse convidando para dar o banho na boneca, ou se a boneca estivesse convidando a criança para brincar no banho. Funciona também com fantoches. Fantoches são incríveis. A criança às vezes acredita, né? Ela entra naquele universo lúdico de que é o fantoche que está conversando com ela. Então, quando você sai de cena e traz um fantoche para conversar, a criança tende a colaborar muito mais também. Aqui eu trouxe uma tartaruguinha que é uma esponjinha de banho. Então, pegar esses tipos de recursos lúdicos para encaixar nessas situações mais variadas do dia a dia, vai com certeza colaborar. Então, eu posso colocar a tartaruguinha para chamá-la para o banho, usar a tartaruguinha como esponjinha, isso vai ser mais interessante para a criança. Outra estratégia ainda para o banho são esses giz coloridos, que estão muito em alta, vocês encontram em várias lojas de brinquedo, são baratos também, e você pode rabiscar o azulejo e depois limpar facilmente com água. Então, ao invés de falar, vamos tomar banho, que eu tô atrasada, tem que ir logo, vamos brincar de desenhar no azulejo lá dentro do banheiro? Olha só o que eu trouxe para você. Então, você vai pegando recursos lúdicos para ajudar a criança a colaborar, a fazer aquilo que você precisa que ela faça. Então, a primeira dica aqui foi, seja lúdico, e ela vai se encaixar em todas as outras dicas. Vamos agora para uma segunda situação que até a nossa psicóloga comentou na entrevista, que é, nós precisamos modelar o comportamento da criança, sendo modelo para ela, um exemplo. É muito frequente a criança pegar um brinquedo, por exemplo, e se frustrar porque ela não está conseguindo montar aquele brinquedo, ou algo do dia a dia que ela está tentando fazer e ela não consegue. E aí, num momento de raiva, ela joga o brinquedo longe, ela quebra, ela expressa a sua emoção de uma maneira que não é tão adequada. Então, ao invés de você chamar atenção, não faz isso, não pode agir assim, você pode, em alguns momentos, mostrar para ela que você também sente dificuldade para fazer algumas coisas. Então, aqui, nossa, eu estou tentando encaixar esse brinquedo aqui, ó, e eu não consigo. Nossa, não dá. O que será que eu deveria fazer? Assim, simulando, sem falar diretamente com a criança, só deixando ela observar como você reage em uma situação frustrante, em uma situação de dificuldade. Eu acho que eu tenho que procurar o lado certo. Eu acho que a flor encaixa melhor aqui. Tá difícil, deixa eu tentar. Deu certo, que bom! E aí você mostra para a criança que ela precisa ser resiliente, que ela precisa tentar várias vezes, que ela precisa buscar outras alternativas e que jogar um brinquedo longe, gritar, chorar, não vai resolver a situação. Outra dica muito legal é você usar a previsibilidade com a criança. O que é isso? É tornar o dia a dia dela previsível. Se essa criança tem uma rotina já estabelecida e ela sabe o horário que ela vai acordar, que ela vai tomar banho, que ela vai almoçar, que ela vai à escola, que ela vai dormir, ela já sabe o que vai acontecer nessa rotina, tudo tende a ser mais fácil também. E vamos supor que em algum dia você vai sair da rotina com essa criança, ela vai ao médico. Uma coisa muito legal de você fazer é trabalhar essa previsibilidade também com a brincadeira. Então, você pode pegar uma maletinha de médico, um brinquedo que simule ali o médico e começar a brincar com essa criança. Olha, hoje nós vamos brincar de médico, eu vou ouvir o seu coração. Você coloca o esteto de brinquedo na orelha
ouve o coração da criança, deixa ela manipular isso, ouvir o seu também. Vai explicando para ela tudo que o médico costuma fazer numa consulta. Nossa, deixa eu olhar o seu ouvido. Agora, você quer olhar o meu? E assim, o que você está fazendo com a criança? Você já está simulando essa situação para que quando ela chegar lá no médico, aquilo não seja algo tão estranho para ela. A hora que o médico pegar o esteto e começar a ouvir o coração dela, isso vai ser familiar, porque você já brincou com ela sobre isso antes. E quando é uma situação mais desafiadora, por exemplo, uma vacina ou uma injeção que essa criança tem que tomar, ao invés de você ficar colocando medo na criança da injeção, não, você explica para ela, olha, isso aqui é uma injeção, a gente tem que dar no braço ou no bumbum, e isso dói um pouquinho. Seja verdadeiro com a criança, olha, você vai sentir uma picadinha, mas é bom, é para você sarar do seu dodói. Vai simulando situações com a criança. A mesma coisa, por exemplo, dentista, que é algo que tende a causar medo se a criança chega lá pela primeira vez e nunca foi numa situação dessa. Conta uma história, passa uma semana ali brincando disso com a criança antes de chegar na consulta, que o dentinho estava muito triste porque estava amarelo e ele precisava de um cuidado especial. E a pessoa que cuida do dentinho é a dentista para deixar ele branquinho e feliz. E aí você usa alguns instrumentos também. Olha, a dentista tem um ganchinho que ela vai passar no dente, tem um espelhinho, pega uma boquinha de mentira. Vamos brincar de escovar o dente? Olha, sabia que a dentista passa uma escovinha mágica no dente também? Tudo que você puder trazer previsibilidade para essa criança vai ajudar ela a se sentir mais confortável nessas situações e, consequentemente, evitar ou diminuir os episódios de birra. E a nossa última dica é tornar tudo mais concreto para a criança. Por exemplo, a criança está na frente da televisão, não quer desligar a televisão de jeito nenhum, você já pediu várias vezes, aí você vira para ela e fala, mais 5 minutos, daqui 5 minutos eu vou desligar. E aí passa 5 minutos, você desliga e a criança fica alterada novamente. Por quê? Porque na cabecinha dela, ela não entende o que é 5 minutos. Isso é muito abstrato para ela. Porém, você pode usar uma ampulheta, que é algo visual, é algo concreto para mostrar o tempo para ela. E aí, claro, você pega uma ampulheta de brinquedo aí na sua casa e você fala, olha, você vai continuar assistindo televisão até essa areia terminar de cair. Quando ela terminar de cair, nós vamos desligar. Ou caso você não tenha uma ampulheta de brinquedo aí na sua casa, você pode usar o timer do celular. Então você vai mostrar para ela, olha, eu estou colocando aqui 5 minutos. Quando esse tempo acabar, o celular vai apitar e nós vamos desligar a TV. Então você coloca aqui. E ela vai ver o tempo passar, não só no número, mas no círculo em volta que vai mostrando a barrinha acabar. Tudo que for mais visual e concreto vai facilitar a compreensão da criança. E quanto maior for a compreensão dela, menores serão as possibilidades da birra acontecer. Isso é mágico? Não. É muito importante que você entenda, mais uma vez, que as birras fazem parte do desenvolvimento infantil, elas vão melhorando com o passar do tempo e a gente não consegue evitar 100% que elas aconteçam justamente por fazer parte desse desenvolvimento. Porém, enquanto nós conseguimos inserir um ambiente mais lúdico para a criança nas diversas situações do dia a dia dela, as birras tendem a acontecer com menos frequência. E quando nós facilitamos a compreensão da criança, a previsibilidade das coisas, isso também ajuda demais no comportamento. Lembre-se sempre que isso é um exercício de repetição. Pode ser que em algum momento você ofereceu uma brincadeira e não deu certo, ela não se interessou tanto naquele momento. Pensa em outra coisa, foca nos interesses específicos da criança que você lida, do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto. Ele gosta de super-herói, então é um super-herói que vai convidá-lo para tomar banho. Ele está no parquinho, ele não quer sair do parquinho, aí você pode usar o recurso do timer do celular. Enfim, todas as dicas que eu trouxe aqui envolvem você transformar uma atividade que para a criança é chata ou ela não gosta muito de fazer em um convite para brincadeira. Isso com certeza vai despertar muito mais o interesse dela e ajudar no convívio de vocês por aí. Você gostou dessas dicas? Se você gostou, eu quero que você mande uma mensagem para mim e me conte lá no Dicas da Fono, @dicasdafono é o meu Instagram. Manda para mim, se você colocar em prática como sua criança respondeu, eu vou adorar saber. E o Dicas da Fono vai ficando por aqui. Eu espero de coração que as dicas de hoje te ajudem a ter uma melhor interação com a sua criança, sempre focando no carinho,
no afeto e no respeito para construir inteligência emocional dos pequenos por aí. Comunicar é preciso e precioso. Um beijo da Fono e até semana que vem!